Você está acompanhando a cobertura especial do segundo turno da eleição de 2010 pelo site de Veja. Nós vamos agora conversar com o Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas. O Carlos Ari vai falar com a gente sobre agências reguladoras e sobre o inchaço da máquina estatal, sobre como é que se administra esse mamute. A máquina estatal só tem crescido, né, Carlos Ari? O que você acha que vai acontecer agora no governo Dilma Rousseff? Os últimos anos foram anos de crescimento, sobretudo das empresas estatais. Foi muito forte o inchaço das empresas, porque as empresas absorveram algumas outras empresas. O caso do Banco do Brasil, que absorveu a nossa Caixa em São Paulo, fez com que ela crescesse. Então houve esse crescimento pela absorção de outras empresas. Além do crescimento dos cargos de confiança. Além de cargos de confiança, também com concursos públicos, porque o governo, embora não tenha abandonado o projeto de concessões, o projeto de parcerias com a iniciativa privada, sem dúvida tem colocado mais gás nas empresas estatais para fazer o crescimento do país. Então isso evidentemente provoca um crescimento pela via das empresas estatais. Não há nada que indique que isso vá mudar, pelo contrário, há uma tendência pelos projetos que já foram apresentados ao Congresso estão sendo votados, por exemplo, na área de petróleo, ou projetos que estão sendo implementados pelo governo ainda muito no início, no setor de telecomunicações, com a recriação da Telebrás, tudo indica que estas empresas vão crescer ainda mais Isso é no número bom? de pessoas. Você acha bom ou ruim? Olha, o problema é que as máquinas vão se tornando inadministráveis, esse é o primeiro problema. Empresas grandes, mesmo privadas, são difíceis de administrar. Empresas estatais muito grandes têm problemas de governança muito sérios. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que existe uma tendência de as empresas estatais serem pouco transparentes. Isto é, o governo as cria ou recria para implementar políticas que não estão claramente definidas, claramente discutidas e cujas metas são frouxas. No caso da recriação da Telebrás para cumprir um papel na banda larga, ninguém sabe exatamente o que a Telebrás vai fazer. É uma promessa vaga de fazer a diferença na banda larga do Brasil, universalizar a banda larga. Mas quais são os compromissos para daqui a um ano, com quanto de recurso, com quanto de empregados, qual será a proporção? Ninguém diz isso, não existe compromisso. Então, não há transparência. Esse é o grande problema de empresas estatais, sobretudo quando não se tem uma visão de que a empresa estatal tem que ser controlada com mecanismos que são próprios até do setor privado. Ricardo Sete. Carlos Ari, e o inchaço da máquina propriamente dita do governo? Quer dizer, o governo do presidente Fernando Henrique fez um grande enxugamento na máquina, extinguiu órgãos, demitiu e aposentou funcionários, etc. Isso tudo voltou para trás no governo Lula, a impressão que a gente tem, sem que a questão da Previdência tenha sido equacionada devidamente. Apesar de ter havido reformas, tanto num governo quanto no outro, ainda não se criou, por exemplo, o fundo de pensão para os funcionários. Foi criado uma emenda constitucional em 2003, não foi regulamentado até hoje. Se passaram 7 anos, 200 mil funcionários mais ou menos ingressaram na máquina, que vão continuar recebendo aposentadorias integrais bancadas pelo Tesouro, no fundo. Quer dizer, como é que foi esse processo? Você acha que vai ter alguma mudança nos próximos anos? Eu creio que não, porque pesou muito a questão sindical nessa matéria. Houve uma grande luta para aprovar uma emenda constitucional que, embora mantendo o regime integral de aposentadoria dos funcionários públicos, que já estavam, abriu a possibilidade de que os funcionários futuros tivessem o regime do setor privado, aposentadoria pelo INSS com fundo de pensão. O que impediu que isso entrasse em vigor? A não criação dos fundos, que seriam os fundos de complementação. E por que não se criou? A força sindical, o apoio sindical e a base sindical do governo fez a diferença nessa matéria. E em outros assuntos que lidam fortemente com o pessoal, a força sindical impediu a mudança da gestão. É o tema dos hospitais públicos federais. O governo federal tem hospitais públicos no Rio de Janeiro com um problema de gestão gravíssimo e que são hospitais mantidos com funcionários públicos da máquina da administração direta e ele precisa encontrar uma solução de gestão melhor. O que é que o ministro da Saúde propôs?
que se recriasse o instrumento das fundações estatais, que seriam controladas pelo governo, estatais, e, portanto, fariam parte da administração pública, mas que têm empregados seletistas. Esse projeto foi enviado ao Congresso e não andou. Por quê? Aí foi o peso da base sindical do governo. Isso não deve mudar, tendo em vista que a base sindical continua essencial como apoio interno ao PT e dos partidos aliados. Nós vamos continuar conversando com o professor Carlos Ari Sundfeld, é professor de Direito Administrativo da FGV, sobre inchaço da máquina administrativa e sobre agências reguladoras. Continue acompanhando o segundo turno das eleições de 2010 aqui no site de Veja.